armadura quando cai não pesa mais em mim. Já me ajudou, agora não. Já fez o seu melhor. No tempo se quebrou de tanto desgastar. Aliviou, me fez iluminar. Nascer, nascer, nascer do sol, um pleno despertar. Voltar à terra, romper a terra, casulo libertar. Nascer, nascer, nascer do sol, navego muito além. Irradiar, iluminar o mundo ao meu redor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Armadura quando cai não pesa mais em mim. Já me ajudou, agora não. Já fez no tempo se quebrou de tanto desgastar. Despedaçou, aliviou, me fez iluminar. Nascer, nascer, nascer do sol, um pleno despertar. Voltar à terra, romper a terra, casulo libertar. Nascer, nascer, nascer do sol, navego muito além. Irradiar, iluminar o mundo ao meu redor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou levar você pra ver amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou levar você pra ver amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver amor, irradiar a luz. Bem-vindos de novo ao salão. Vieram das salinhas, foram conversar lá. A gente então vai dando início ao nosso estudo de hoje. Eu vou pedir Eliane, você poderia fazer a prece inicial para a gente? Nossa, Adriana, que responsabilidade. Seja bem-vinda. Gente, eu estou conhecendo agora, perto de vocês, eu não sou nada, tá? Eu tô... Toma jeito, Eliane, toma jeito. Eliane, tá bom. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? É isso aí. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por mais esse dia de estudo. Muito obrigada, Senhor, por esse grupo que está aqui buscando o melhoramento, buscando compartilhar um pouquinho de tudo que aprendeu com seus ensinamentos, buscando fazer o bem sem olhar a quem. Esse grupo que me acolheu, Senhor, num momento tão difícil que eu venho passando, as minhas lutas interiores, e que fui tão bem recebida aqui, Senhor, que os estudos possam ser iluminados pela sua luz divina e que nós tenhamos uma boa semana, cheia de paz, de amor, de união, que nós estamos precisando, Senhor. Que assim seja.
Assim seja. Que você continue fazendo preces com medo, porque foi muito linda a sua prece, tá bom? Muito obrigada. Aí a gente vai dando início, então. A leitura de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente entra no capítulo novo, é o capítulo 17, Sede Perfeitos. E o Mário vai ler o item 1. Eu divido aqui, Mário. Bem-vindo, meu amigo. Por gentileza, boa noite a todos aí. Pode botar só dois rapidinho, né, para não perder Eles estão aqui. O que você quer? A leitura o primeiro? PowerPoint. A leitura, por gentileza. É o Ok. primeiro mesmo. Aí. Isso, está ótimo. Muito obrigado. No capítulo 17, Sede Perfeito do Evangelho, ele vai buscar no item 1 o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vamos lá? É a mesma, é o mesmo versículo, é a mesma linha de Mateus, tudo direitinho lá. 5, 44, 46 a 48. É o mesmo versículo, é o mesmo local da Bíblia. Vamos lá? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, Mário? Será que caiu a conexão dele? Acho que caiu, hein? Botando aqui. Está retornando. Oi, Mário. Sede, pois, vós outros, Pai Celestial também o é. Então, nessa colocação aí do capítulo 17 para o capítulo 12, a única colocação a mais é sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E quando a gente fala em amar os vossos inimigos, nós estudamos no capítulo 12 lá atrás, no Zoom, né? Teve bastante, né, comentários dos nossos amigos aí, né? E a gente vai lembrar só os pedacinhos para a gente fechar um pouco isso, porque no decorrer desse capítulo 7 de Perfeitos, ele depois ele parte mais para o outro lado, né? Mais dessa questão de perfeição mesmo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Por que isso? Porque, na verdade, o verbo amar tem vários verbos dentro dele. Tem o verbo perdoar, tem o verbo rezar, tem o verbo compreender, tem o verbo ajudar, tem o verbo socorrer, tem o verbo amparar, tem vários verbos para a gente chegar ao completo verbo amar. Então, o que Jesus disse é o seguinte: não é preciso que você tenha a mesma ternura, porque é impossível. Pela lei dos fluidos, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. E o pensamento benévolo não. É um eflúvio agradável. Então, é muito difícil você receber aquele eflúvio ruim, né? Aquela vibração ruim, e se sentir bem e querer abraçar aquela pessoa. Nós estávamos conversando com o Zé Luiz, né, participando do grupo, e nós estávamos lembrando o seguinte, que na mesma situação, o espírito superior e o espírito inferior têm visões diferentes. Primeira visão do espírito superior, ele vai dizer o seguinte: olha, esse espírito inferior, infelizmente, está em aprendizado, ele ainda está nervoso, ele ainda está com situação difícil. Eu tenho que entender que ele ainda não conseguiu passar dessa fase, dessa evolução, e eu não vou entrar nessa faixa vibratória dele. Esse é o amar. E o espírito inferior, o que ele faz com a mesma situação? Ele olha para o espírito superior e fala:
esse cara está pensando que, envolvendo os dois, vão ter visões diferentes. O espírita percebe bem essa situação. Mário, talvez seja melhor você desligar a sua câmera. A reencarnação. Porque aí nós vamos lembrar. Então, está me ouvindo? Sim. Muito mal. Tá, então, isso. Opa, vamos ver se melhora um pouco aqui. Então, o que acontece? Numa segunda chance, nós estamos tentando ver o seguinte, que amar fica mais completo quando nós observamos, eu não sei se vocês estão com o segundo slide aí, com a afirmação de Santo Agostinho, que ele diz que... Isso, Santo Agostinho diz o seguinte, amar o inimigo como inimigo é impossível. Temos que amar o inimigo como um irmão. E aí está a explicação de como se ama o inimigo. Quando você olha para ele não como inimigo, mas como um irmão, você consegue compreender. Você consegue facilitar. Olha lá, amar o inimigo como inimigo é uma loucura. Amá-lo como um irmão é caridade, né? O Santo Agostinho. Por quê? Porque é mais fácil. Quando você o encara como irmão, você consegue amá-lo, não na plenitude do verbo. E como é que é isso? Os próprios Espíritos nos dizem no capítulo 12. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavra, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Reparem bem que todos esses verbos não são para o inimigo, são para você. Para você não guardar ódio. Quem guarda ódio é que sofre. É para você perdoar. Quem não perdoa, fica ruim. Dá problema físico, dá problema psíquico, dá problema emocional. Quem não ora pelo seu inimigo, não o ajuda e não se desvincula dele, porque tem alguma ligação, às vezes, de vidas anteriores. Então, na realidade, esses verbos são todos para nós fazermos, não para o inimigo. E o que Jesus nos diz? Que é importante o que nós fazemos. O importante somos nós não fazermos inimigos, não considerarmos ninguém inimigos. Lógico que nós temos pessoas que não nos simpatizam muito, que não têm muita afinidade, têm muita dificuldade. Então, com essas pessoas, nós temos que orar mais e, se pudermos, esperar uma oportunidade de ajudá-la, porque isso quebrará essa corrente que nós temos. Ah, eu não gosto de você, você não gosta de mim. Ah, eu reencarno aqui, eu reencarno ali. Essa corrente é quebrada quando você os ajuda. Percebam bem que nos livros de André Luiz tem várias informações nesse sentido, quanto a obsessores que mudam de lado, justamente por quê? Porque os espíritos que querem ajudar fazem o seguinte, eu posso te ajudar em quê? E com isso quebram-se os elos da raiva, do ódio, porque ninguém é insensível ao amor, por mais que lute. E na hora certa, o amor na dose certa, vai fazer com que nós amemos os nossos inimigos, tá ok? Muito bom, Mário. Muito bom. Acho espetacular essa que você trouxe, que você complementou. Eu acho que serviu para muitos aí para a reflexão do dia. Muito obrigada. A gente, então, agora vai para os comentários dos grupos, das salas, né, que discutiram esse primeiro parágrafo do Sede Perfeitos. O primeiro grupo, Ivone Pereira, ficou com o Carlos, com a Inês e com a Sandra. Sejam bem-vindos, quem vai falar? Sou eu, Adriana. Oi, tudo bom? Boa noite, todo mundo. Falar depois do Mário, praticamente ele falou tudo, mas tudo bem.
eu acho que a gente primeiro tem que lembrar que a gente está numa caminhada de evolução evolutiva, a gente não é perfeito e nem vai se tornar perfeito de uma hora para outra. Então, a gente tem que primeiro captar isso e perceber que a gente vai ter que melhorar a cada momento, a cada percepção. E uma coisa que o Mário falou, que eu também entendi assim, que o amar o inimigo é você primeiro não entender o outro como inimigo, e sim você entender como uma pessoa que está num momento ruim, como a Sandra até falou assim, às vezes a pessoa esbarra na gente e já considera a gente inimigo, mas aí é um problema da pessoa. A gente não pode entrar nessa sintonia, nessa energia, a gente tem que entender que a pessoa às vezes não está no momento bom, como a gente às vezes também não está. Então, não alimentar raiva, rancor, e nem entrar nessa energia ruim. Considerar, rezar pelo outro, se for uma pessoa que a gente tenha dificuldade de relacionamento, entender que provavelmente em outra encarnação a gente possa ter feito alguma coisa. Então, é tentar diminuir essa contabilidade de desafetos, e não aumentar. Então, é amar nesse sentido. É isso aí. É isso aí, Inês. Muito bom. Obrigada pela tua fala. É um aprendizado diário. E vamos para o grupo Meimei. Ficou com a Eliane, com o Jorge e com a Regina. Bem-vindos. Quem vai falar? Sou eu, Adriana. Hoje vocês me pegaram, Adriana. Vamos lá, Eliane. Deus hoje está me botando na prova, Adriana. É isso aí, aproveite. Gente, boa noite. Nosso grupo, complementando o que vocês falaram, né? Eu coloquei para os colegas, para a Regina e para o Jorge, o quanto que é difícil a gente perdoar, mas porque eu associo o perdão ao esquecimento, né? E aí os meus colegas, os irmãos, me colocaram que nem sempre perdoar é esquecer, até porque a gente não consegue esquecer o que já ficou registrado na nossa memória. Mas o que eu acho importante nesse processo aí do perdão, perdoar o outro, que nós somos responsáveis pelo perdão que nós damos e não pelo perdão que nós recebemos, é o auto-perdão. Porque numa história, numa situação, numa ocorrência, sempre tem a parte do outro que ele cometeu, né, a infração dele, e a minha parte, né? O que eu fiz para levar ele a fazer isso comigo? Então, eu acho importante perdoar ele, mas se auto-perdoar, porque se você não se perdoar, fazer um exame de consciência, aonde que eu errei nessa história? Mas por que eu errei? E se perdoar, você não consegue perdoar o outro, e aquilo vai se tornando uma mágoa, vai remoendo dentro de você, e aí é um ciclo vicioso, né? Aquilo vai virando uma bola de neve, né? Aí, Eliane. Estou falando isso para vocês porque eu estou nesse processo, né? Eu cheguei até vocês por conta de um processo desse que está sendo doloroso. Aproveite. Há 6 anos eu estou nesse processo, mas eu tenho fé em Deus e em mim que eu vou conseguir sair desse processo. Amiga, encontrou o lugar certo. O nosso grupo vai te ajudar, te fortalecer para você mudar essa história aí, tá bom? Conte com a gente. Obrigada pelo seu comentário. A gente vai para o grupo Emmanuel, ficou com a Edmeia, com a Ana e com o Fernando. Quem vai falar? Bem-vindos. Eu vou falar. Oi, Aninha, bem-vinda. Tá difícil, hein, para a gente falar. Fala, mas aí eu ia falar isso tudo aí. Achei aqui no Homem do Bem, capítulo 17, sabe que todas as virtudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz pelo bem sem esperar paga o mal com bem, toma a defesa contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça. E nós estávamos conversando. Oi? Estão me ouvindo? Estamos, querida. Nós conversando, eu estava falando sobre isso, o que a Eliane falou agora também. Quando a gente passa por situações assim, no primeiro momento, a gente, né, sofre
e briga e faz, acha que odeia, que tem raiva e tudo. E esse estudo, aí o que é isso aqui? É uma prova, esse estudo é uma prova, mostrando para a gente passando por tudo isso. E por que a gente não pode se melhorar cada vez mais para não ter que passar por tudo isso? Porque a gente adoece, a gente fica doente, entendeu? Então, quando você se melhora, que você começa a ver o que passou e o outro, um vizinho, um amigo, um marido, um filho, tudo, e você vai se melhorando, então você se sente até mal de ter sentido aquilo. E o perdão, né? O perdão é uma coisa difícil. A gente fala assim, perdoar é difícil e tudo. A gente fica com aquele sentimento, mas a gente consegue, sim, a gente consegue perdoar. Desde o momento que a gente já quer que aquela pessoa fique bem, eu acho a perdoar. Esquecer é mais difícil, né? Mas perdoar, eu acho que a gente vai deixando de lado, a gente vai passando por isso tudo. Tudo é uma prova e expiação, e a gente tem que pensar sempre. Muito bom. É a lei, né? A lei do progresso. Aos pouquinhos a gente vai. Obrigada, minha amiga. É a lei do retorno. Obrigada. E a gente vai para o último grupo, é o Herculano Pires. Não, penúltimo, né? O Mário e o Zé. Vou pedir que sejam breves, que a gente está um pouquinho atrasada hoje. É o Zé que vai falar? Sou eu que vou falar. Amigo. Olha só, essa questão de inimigo, a gente tem que estar atento. Em algum momento também nós já fomos inimigos de alguém. Então, gratuitamente, tem pessoas que não têm aquela simpatia com a gente, entendeu? Então, é fundamental que a gente ore por esse irmão, assim como a gente gostaria que orassem aquelas pessoas que nos têm como inimigo, ore por nós. Então, só assim a gente consegue quebrar esse elo, entendeu? Se você não pode diretamente auxiliar esse irmão, faça uma oração, uma prece, que você estará abrindo caminho, canal, para que você, quando tenha oportunidade, se retratar com esse irmão. Perfeito. Muito bom, meu amigo. A prece é tudo, né? Vamos para o Bezerra de Menezes, é o último grupo, ficou com a minha mãe, a Marlúcia e o Roberto. Quem vai falar? Eu, Adriana? Oi, mãezinha, vamos lá. Então, esse Caracteres da Perfeição, eu pensei assim, que eu já tive aqui uma pessoa no meu prédio, que eu tinha uma antipatia por ela e ela por mim, viu? E eu achava que ela não gostava de mim, e eu também não gostava dela, era aquele problema sério, e a gente não se falava. Mas teve uma época que o filho dela ficou muito doente, e eu soube, e eu vi que ela estava muito triste. Eu cheguei para ela e falei, olha, seu filho vai ficar bem, acredita em Deus, confia, eu estou orando por ele, botei o nome dele lá na casa espírita, e eu estou orando por ele. Ela levou um susto tão grande quando eu falei isso, que ela falou, muito obrigado, vai ficar bem sim. E quando o filho dela saiu do hospital, ela veio aqui em casa me dizer que o filho estava em casa, que eu fosse lá visitar ele, viu? Então, eu orei muito por ele e perdoei aquela bobeira que a gente tinha, e hoje em dia nós estamos amigas, viu? E eu orei muito por eles. Bom exemplo, mãe. É isso aí. Acho que o perdão é isso aí. A gente possa quebrar essas barreiras, né? E orar. Verdade. Muito bom. Muito obrigada a todos que participaram, né? Hoje a gente vai fazer uma oração especial. Vou pedir a Jane que termine com a prece final, né? Envolvendo aí o nosso irmão Paulo, que desencarnou hoje. Então, vamos lá, Jane. Vamos, então, pensar juntos, né? Na convivência, na oportunidade que nós tivemos de estar juntos com esse espírito que tanto nos alegrou, nos motivou a tantas tarefas ligadas à boa vontade, à determinação, exemplos, né, que seu Paulo nos deixou de vir tão longe, numa idade tão puxada, e jamais abandonar o trabalho e os amigos.
mesmo com todas as limitações físicas, mesmo com todas as limitações de distância, sempre foi um companheiro presente. Que nesse momento de despedida física, mas de continuidade desses laços, que possamos agradecer a Deus a oportunidade desse acolhimento junto a esse coração tão amigo. E que essas vibrações de carinho, Senhor, dos guias espirituais de nossa casa, de toda a equipe, de Dr. Bezerra, do irmão João, possa levar ao coração dele a certeza do apoio que será dado, continuado junto a ele, durante esse processo de transição. Que essas boas vibrações possam envolvê-lo, como também o coração de todos os familiares. Que ele receba, Senhor, a nossa gratidão pela amizade, pelo companheirismo e por tanta determinação, pelo trabalho no bem, pelo trabalho com Jesus, mesmo nos últimos momentos de vida, orando no Evangelho, orando junto à espiritualidade, agradecendo a oportunidade de servir em nome do Cristo. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Que todos que conviveram com ele possam sempre lembrar, né, do seu Paulo, que eu não conhecia, mas que todos falaram sempre tão bem, que possam lembrar dele nos momentos de felicidade, de alegria, de trabalho, né? E não do momento que ele se afastou da casa, né? Mas nos momentos bons que ele viveu com todos vocês. A gente vai terminando o nosso estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a todos que participaram, ao Mário pelo excelente estudo que fez, né? E aos grupos que cada dia melhores. Amanhã a gente se encontra novamente para a leitura do Paz e Renovação. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Então, boa noite com Obrigado. felicidade. Boa Assim, boa noite, Adriana. gente. Boa Oi, noite, Adriana. Pessoal, Estava esperando você Adriana. falar. Boa noite A a gente estava todos esperando aí. você falar. Os microfones estão Oi. liberados. Oi, Jane. Libera teu microfone. Quando você desligar a gravação, eu só queria falar uma coisa. Tudo bem. Então, Tá. a gente vai terminando, vou desligando aqui. Os microfones estão liberados. Fernando, um beijo. Boa noite a todos. Então,